Olá, queridos alunos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Neto de Matemática. Essa nossa primeira aula, nós vamos falar um pouco de uma parte teórica da matemática, que são as noções de estatística. O que é estatística? Estatística é o ramo da matemática que, a partir da coleta de dados reais, nos ajuda a organizar e simplificar alguns fenômenos, orientando-nos da melhor forma possível na tomada de decisões. Todos nós fazemos um estudo estatístico quando vamos tomar uma decisão. Por exemplo, uma dona de casa num corredor de um supermercado. Em fração de segundos, ela procura um determinado produto e leva esse produto para casa, ou pelo hábito, ou pelo preço, ou simplesmente porque ela gosta daquele produto e não admite outro. Nós temos vários produtos que estão no mercado até hoje graças à matemática, sabia? Ao estudo estatístico. Eu vou citar, por exemplo, para vocês uma caixinha amarela que você encontra sempre no corredor do supermercado e a cor dela é sempre amarela. Pensou no amido de milho? É isso aí, o amido de milho. A marca mais conhecida é Maizena. Se você for produzir um amido de milho hoje, não adianta você tentar produzir com uma embalagem que não seja uma caixinha amarela. Por quê? Porque o estudo estatístico prova que a caixinha amarela vende mais, porque ela é pioneira na fabricação do amido de milho. Com a caixinha amarela, a pioneira embalagem amarela é campeã de vendas no mercado. Portanto, se você lançar um produto amido de milho e não usar uma embalagem amarela, você estará fadado ao fracasso. Por isso a importância do estudo estatístico aí. Vou citar um outro exemplo. Um automóvel que ficou no mercado brasileiro por mais de 50 anos, sempre com o mesmo modelo, sempre com a mesma carinha. Um automóvel utilitário. Pensou? Que automóvel foi esse? Se você pensou na Kombi, acertou. Os estudos estatísticos provavam que a Kombi, pelo seu custo-benefício, merecia continuar no mercado. Aí a importância da estatística na matemática. Por que a Kombi saiu de mercado? Por conta das inovações tecnológicas. Por exemplo, o airbag. Não se encontrou maneira de colocar o airbag naquele modelo da Kombi. E temos vários outros produtos. Modelo de automóvel, por exemplo. O modelo de automóvel ele continua no mercado graças à matemática, ao estudo estatístico. Vou citar um exemplo. Nós temos um modelo que vende aqui no Brasil, e vende muito. O modelo, vamos considerar só o nome, porque o nome do automóvel é que chamamos de modelo. Pode ser Paraty, Escort, esse é o modelo. Nós temos um que está há 54 anos no mercado mundial, vende muito aqui no Brasil e é de uma marca japonesa. Sabe qual é esse modelo que está há 54 anos no mercado? Corolla. E isso, o primeiro Corolla é de 1966. Veja que o nome não mudou. Por quê? Porque o estudo estatístico prova que o nome deve continuar. Outro exemplo, mais antigo, que tem por mais de 70 anos, modelo, nome do veículo,
Cadillac. O Cadillac continua no mercado. Viram a importância do estudo estatístico na fabricação, na venda de produtos? É de suma importância. A pesquisa, o estudo estatístico, a matemática é de grande relevância para a indústria, sobre todos os aspectos. Nessas noções de estatística que eu vou passar para vocês, eu vou falar da estatística, que eu já dei a definição. Agora eu vou falar de população. População, nós costumamos achar que é só um grupo de pessoas, mas não é. População, veja bem, eu posso ter população de agulhas, de aviões, população de martelos, de carteiras escolares. Tudo isso, para a matemática, nós consideramos população. Por isso a definição para população leva uma palavra que é genérica e serve para tudo. Que palavra é essa? Elemento. Elemento é uma palavra genérica, serve para denominar qualquer coisa. Quer ver a definição de população? É um conjunto de elementos sobre o qual realizamos um estudo estatístico. Isso é a definição de população. Dentro da população, para fazer um estudo estatístico, nós tiramos uma amostra. E o que é amostra dentro de uma população? Amostra é um subconjunto da população, um subconjunto finito da população. Agora, dependendo da população, você tem uma determinada amostra. Por exemplo, um navio cheio de sacas de café. Eu tenho como amostra uma saca. Agora, para uma saca de café, eu tenho como amostra uma xícara. Para um pacote de 1 quilograma de café, eu tenho como amostra uma colher de chá ou uma colher de sopa. Então, tudo depende da quantidade que você tem na população para você considerar como amostra. Por exemplo, uma pesquisa sobre eficiência da vacina do coronavírus. Eu preciso ter uma população relevante, uma população de 4, 5 mil pessoas. Para saber o resultado, eu tomo 100 pessoas de diversas faixas etárias, eu consigo ter um resultado próximo daquele resultado que eu teria com 10, 15, 20 mil pessoas. Sempre muito próximo. Daí a importância do estudo estatístico. Estudamos a população, estudamos a amostra. Vamos estudar o que nós chamamos de variáveis. O que são variáveis dentro do estudo estatístico? As variáveis, como o próprio nome diz, tudo aquilo que varia dentro de uma população. A definição de variáveis. Variáveis são as características a serem analisadas dentro de uma população. Quais são as características? Por exemplo, sexo, cor da pele. E se for de frutas, azeda, doce, estragada? Tudo isso consideramos variáveis. Se for de automóvel, cor, potência, velocidade, altura, largura, comprimento, capacidade volumétrica do porta-malas. Tudo isso são variáveis dentro das populações. Professor, mas uma população de agulha. Que variável tem uma população de agulha? Tem a numeração, tem
a largura do orifício da entrada da linha, a ponta da agulha, tudo isso são variáveis dentro das populações. Estudamos as variáveis, agora nós vamos definir como são as variáveis. As variáveis elas podem ser qualitativas ou quantitativas, de quantidade. Qualitativas, de qualidade, qualificar. Mas qualificar, no estudo estatístico, ele tem ele tem uma característica assim bem peculiar. Porque, por exemplo, eu qualifico uma laranja não só como doce, mas como azeda também. Para o estudo estatístico, é qualificar. Laranja qualificada como azeda. Laranja qualificada como estragada. Veja bem que na estatística, o estudo ele é bem técnico. Bem técnico. Por isso que os resultados são satisfatórios. Por quê? Porque o estudo é sempre muito técnico. Quando eu falo variável qualitativa, eu não vou ressaltar no estudo estatístico somente aquilo que eu acho bom. Aquilo que é mais ou menos regular também é considerado. Aquilo que é ruim também é considerado no estudo estatístico. Definindo as variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas são aquelas que se referem aos tipos ou atributos de uma população. Por exemplo, população de cães. O que qualifica um cão do outro? Raça, comprimento, altura. Variáveis qualitativas, as que qualificam. Professor, população de bananas. O que qualifica uma banana da outra? Madura, verde. Estão entendendo aí as variáveis qualitativas? E as variáveis quantitativas? As quantitativas nós temos duas divisões aí. Tem as quantitativas, as discretas e as contínuas. O que são as discretas e as contínuas? As discretas são aquelas passíveis de enumeração somente com valores inteiros. Ela não admite fracionamento, não admite ser quebrada. Veja, as variáveis quantitativas são passíveis de enumeração, as discretas somente valores inteiros e as contínuas admitem fracionamento. Por exemplo, peso, altura, velocidade, tudo isso admite fracionamento, admite quebra. Agora, as discretas não. Quer ver, por exemplo, população de automóveis. O que qualifica um automóvel do outro? O modelo. O que é uma variável discreta na população de automóveis? Eu posso escrever simplesmente uno. O uno, só existe um uno, dois unos, três unos. Eu não posso dizer 3 unos e meio. Não existe isso. Vejam que as discretas só admitem valores inteiros. Certo? Ó, peso. Não admite só valor inteiro. Pode ser fracionado. Altura pode ser fracionada. Velocidade pode ser fracionada. Portanto, essas variáveis são contínuas. As quantitativas contínuas são passíveis de enumeração e admitem fracionamento, admitem valores quebrados. São valores divisíveis. Por exemplo, área, volume, gramatura, que se refere a papel, certo? Tudo isso que envolve medidas em geral, são variáveis quantitativas contínuas. As discretas, sempre valores inteiros. Há uma população de alunos de uma determinada sala. O que qualifica? O que qualifica
o que qualifica um aluno do outro? Posso considerar qualitativo a nota do aluno? Sim. Quantitativa discreta. Numa sala de aula, o sexo. O sexo é quantitativo discreto. Eu sei exatamente a quantidade em valores inteiros. Agora, o que é contínuo nessa população de alunos de uma determinada sala? O que é contínuo? Peso, altura. Professor, e a idade? A idade eu devo considerar somente valores inteiros. Então a idade é discreta. A idade é discreta. Ah, mas 5 anos e meio. Se eu considerar 5 anos e meio, vai ser contínuo. Mas normalmente nós não consideramos idades fracionadas. As idades são inteiras. Falei das variáveis quantitativas, qualitativas, discretas, contínuas. A nossa aula se resume basicamente nisso, mas ainda tenho 2 definições para fazer com vocês. Num estudo estatístico, nós fazemos uma pesquisa. Pesquisa é um levantamento de dados que pode ser para estudo científico, acadêmico ou não. É uma pesquisa. Quando vamos fazer um estudo estatístico, fazemos um levantamento, colhemos esses dados colhidos numa determinada amostra são chamados de dados brutos. O que são dados brutos? São dados colhidos numa determinada amostra sem serem numericamente organizados, tabulados, colhidos de forma brutal, de maneira brutal, sem organização. Quando nós organizarmos esses dados brutos numa determinada tabela, em ordem crescente ou decrescente de grandeza, vamos chamar de rol, R-O-L, rol. Na estatística, toda tabela organizada de forma crescente ou decrescente de grandeza, chamamos de rol. São dados colhidos numa determinada amostra, desde que organizados de forma crescente ou decrescente de grandeza. Esta é a definição de rol. Para a próxima aula, nós entraremos com as contas, as continhas. Vamos para a média aritmética, para a moda, mediana e desvio padrão. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Vai uma lista de exercícios em forma de palavras cruzadas para vocês. É muito fácil. Você assistindo a videoaula também praticamente já preenche a cruzadinha que eu estou passando para vocês. E boa sorte a todos e até a próxima aula. Fiquem com Deus!